Tudo bem, doutora Renata? Tudo bom, Cris? Tudo jóia? Tá bom o Tudo som? Você tá me ótimo. ouvindo bem? Eu tô. E a senhora tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem Não, também. não adianta que eu não vou conseguir chamar de você, porque Não, assim, eu imagina, tenho que isso? um respeito imenso pelo seu Nada, trabalho, imagina. né? Então, bom, eu me apresentando para quem não me conhece, eu sou Maria Cristina Brunetti, eu sou periodontista aqui de São Paulo, e nós estamos muito preocupados com as questões jurídicas agora em relação a essas todas as novidades que estamos passando com a pandemia. Eu acho que não só eu como dentista, mas acho que profissionais da fisioterapia, da fonoaudiologia, da psicologia, todo mundo ligado à saúde, né? E a doutora Renata, quero cumprimentá-la, doutora Renata Vilhena Silva, ela é sócia proprietária do escritório de advocacia Vilhena Silva, e eles são um escritório voltado ao direito ligado à saúde, não é isso, doutora Renata? Isso Toda a mesmo. expertise de vocês é ligada à saúde. Sim, faz mais de 20 anos que a gente se dedica só à área da saúde. Pois é, e aí assim, para quem não conhece, né, uma das coisas muito boas que eles fazem por nós, profissionais, naquela fase que tem aquela mudança de idade dos Uhum, 59 anos, que os planos de saúde duplicam, enfim, né? A uhum, gente acaba, a gente conseguiu com a doutora, com a história dela, que isso fosse revisto, e a gente conseguiu realmente um valor mais razoável, né? Então, na verdade, a gente precisa, é bom que as pessoas conheçam vocês, porque é um escritório uhum. maravilhoso aqui em São Paulo, é um andar inteiro aqui na Paulista, Ah, muito e obrigada. tem um trabalho muito sério e protege muito o consumidor, né, em todos os Uhum. sentidos. Isso. Então, doutora Renata, agradeço imensamente a senhora ter aceitado o nosso convite, na verdade, estar aqui com a gente, né, para poder responder. Um prazer. Eu, eu fui dar uma olhada na live daquele seu advogado, né, com o doutor Fábio, porque é um Uhum, assunto, a parte de direito é um assunto que eu não entendo realmente nada. E eu acho que isso é um problemão de todos os profissionais ligados à saúde, porque a gente percebe que os uhum. médicos, eles sabem muito bem das obrigações, dos direitos, dos deveres, mas, na verdade, eu acho que todo mundo, dentista e todo o pessoal ligado à área de saúde, não tem essa noção, não tem esses conhecimentos todos. E aí eu entendi que Uhum. um profissional de saúde ele pode ser é, processado por um paciente do ponto de vista tanto por uma falha considerada uma responsabilidade penal por esse paciente, uma responsabilidade administrativa ou até uma civil, quando existe, inclusive, quando ele é obrigado a indenizar esse paciente, né, por algum dano, seja ele moral, seja um dano material, né, ou seja um dano estético. Eu entendi que um dano moral eu imagino o seguinte, se eu expuser um paciente, né, eu tenho um caso no consultório e ele tem um sigilo, porque ele fez uma anamnese comigo, ele contou todo o histórico dele de saúde, e aí eu exponho esse paciente. Eu acho que isso responderia como um dano moral, porque se eu pegar uma documentação dele e expuser por um dano material, algum caso que eu não tenha executado muito bem, que ele precisou repetir, que ele precisou de novo gastar um tempo, um dinheiro, né, com tudo isso. E um dano estético, que eu entendo o seguinte também, que além também é um dano moral, na verdade, mas tem a questão do dano estético que pode ser indenizado de maneira separada. Então, doutora, eu queria que você estivesse explicando para a gente se é isto, se o profissional, não apenas o médico, o dentista, o fono, a psicóloga, o terapeuta ocupacional, a, a fisioterapeuta, todo o pessoal de saúde, se todos esses estão sujeitos a esses tipos de processo, desse tipo de responsabilidade, a penal, administrativa, quando eu acho que aí tem que ver com a entidade de classe, que vai promover, enfim, uma sanção contra esse profissional, e a indenização, a responsabilidade civil. É isto, é assim que funciona? Então, a responsabilidade civil do profissional liberal, que é o profissional da saúde, é uma responsabilidade civil subjetiva. Ou seja, tem que haver um dano que
tem que ser um dano moral, um dano estético, ou um dano material em dinheiro, um dano financeiro. Mas tem que haver um nexo de causalidade, uma conexão entre aquela ação do profissional de saúde com o dano causado. Né? A gente precisa provar esse nexo de causalidade. O que é diferente da responsabilidade objetiva, que é a responsabilidade do estabelecimento comercial, daquele que mantém uma relação de consumo. Então, o hospital, uma clínica médica, a pessoa jurídica, né? Fornecedora de serviço. Mas o médico ou o fisioterapeuta, qualquer profissional liberal, ele tem que tem a responsabilidade subjetiva, tem que existir a culpa. A culpa que ela ou é por uma imperícia, dele não ter condições técnicas de fazer o trabalho dele direito, porque faltou técnica, faltou experiência, né? Ou ele agiu com negligência, deixou de tomar os cuidados necessários, ou por imprudência, né? Porque fez uma coisa sem calcular o risco. E não calculou que podia dar errado e acabou dando. Então, por um profissional da saúde ser responsabilizado por um erro médico, entre aspas, né? Por esse dano, então tem que haver, o paciente vai ter que provar esse nexo de causalidade, vai ter que existir o dano. Aí vai ter o direito de processar e pedir essa indenização no direito civil. Eu não vou falar de direito penal porque não é minha área, porque é crime, né? Aí tem que ser caracterizado um crime penal. Mas no direito civil, no direito do consumidor, é assim. Então, o profissional ele pode ser processado se houver a presença da culpa, na forma da imprudência, da negligência ou da imperícia. Tá. Deu para entender? Uma coisa que eu ia te perguntar, juridicamente, a gente pode falar que a obrigação do profissional de saúde é uma obrigação de meio? Sim, é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de resultado. Ele tem que exercer toda a técnica, todos os meios que ele puder, mas se ele não conseguir salvar o paciente, ou se não conseguir atingir o resultado esperado, não é responsabilidade do médico, a não ser na cirurgia plástica. Então, na cirurgia plástica, você vai para sair melhor do que você entrou, né? Então, se acontece algum problema na cirurgia plástica, de ter ficado uma mama maior que a outra, o nariz torto, aí é uma obrigação de resultado, né? O médico não pode prometer milagre, mas não pode também sair da cirurgia pior do que entrou, né? Porque não é para salvar a vida da pessoa, ele está indo para uma finalidade estética. Então, o médico tem que fazer com que ele saia melhor do que ele. A não ser que tenha acontecido um problema na cirurgia, né? Um risco, uma intercorrência, que seja uma fatalidade, que não seja da responsabilidade do médico. Então, né? Aí ele vai ter que provar que agiu com todas as técnicas necessárias, mas acabou sendo uma fatalidade. Mas do profissional da saúde em geral, é sim uma obrigação de meio e não de resultado. Mesmo um dentista que faça uma reabilitação, mesmo um dentista que faça implantes, faça estética, ainda assim a senhora acha que um juiz entenderia como obrigação de meio? Porque o dentista tem que explicar para o paciente todos os riscos. Ele não pode prometer uma coisa que ele não tem certeza que ele vai conseguir entregar. Um cliente meu, quando vai me procurar, por exemplo, você falou no começo da live de entrar na justiça para reduzir a mensalidade quando o cliente faz 59 anos. Sempre que eu faço uma reunião, eu explico, olha, a jurisprudência é favorável, mas existem algumas câmaras do tribunal que têm um entendimento desfavorável, então a gente tem o risco de não ganhar a ação, a nossa taxa de sucesso é de 80%, mas tem 20% de insucesso. Tais câmaras do tribunal têm um entendimento contrário. Então, eu deixo tudo muito claro para provar que não é um milagre, nenhum, né? Que a gente vai entrar, vai fazer o máximo que puder.
Eu não vou poder ser responsabilizada se eu perder esse processo, porque caiu numa câmara com entendimento ruim. Mas eu não posso perder um prazo processual, eu não posso deixar de ir na Sim, audiência, eu tenho que fazer meu serviço de uma forma correta. Né? Então, só para uma claro. forma que fica mais fácil de eu explicar. Então, o dentista, ele vai ter que explicar, olha, você vai fazer o implante, mas tem o risco de sei lá, de não... quais são os riscos assim do implante não dar certo? Tem Sim, problema são com o diversos osso, riscos. né? Aí tem que ficar muito Sim, bem explicado. Olha, você vai ter que tomar antibiótico, você vai ter que fazer isso, isso. Agora, se o dentista não deu antibiótico, não deu anestesia direito, não fez o trabalho dele de uma forma correta, ele sim, pode ser responsabilizado. É difícil a gente certo. receber queixa de dentista de que né, o Ah, cliente é. não é muito comum. É pouco, assim. Não sei se porque os valores. Quando se trata de um problema de saúde, os valores envolvidos são maiores. Outro dia eu recebi uma queixa de uma cliente que ela queria processar a dentista, porque ela me disse que ela tinha um material da prótese dela que era muito superior e a dentista falou que tinha que trocar tudo e acabou trocando por um material inferior e acabou dando Inferior. infiltração. Ah, filtração. Consultei um perito, ele me falou que não daria para provar, porque às vezes ela. A gente acabou não entrando. Você tem que provar o nexo de causalidade, que ele agiu com a negligência, com a imperícia, né? Nesse caso, não tinha Certo. como fazer essa prova, eu achei melhor orientar a cliente a não entrar com essa ação. Não entrar com ação. É. Entendi. Tá? Bom, a gente tem algumas perguntas, eu já estou vendo aqui, mas a gente vai acabar conversando isso no decorrer do nosso tempo Tá aqui. joia. Agora, nós estamos passando pela pandemia. Nós vamos falar do nosso caso específico dos dentistas, eu não sei como é que estão os outros conselhos, mas na odontologia, nós temos a recomendação de fazer apenas atendimentos de urgências e emergências nesse período. Por quê? Para a gente poder evitar o consumo de muito equipamento de proteção individual, os EPIs, que estão em falta, né, para os hospitais, para os médicos. Tem lugares que estão tendo que usar as máscaras por mais tempo, porque não conseguem usar o descarte como deveria ser. Então, essa é a nossa orientação. Tratamento eletivo só mais para frente. Por enquanto, nós não temos essa orientação dos conselhos. Isso na odonto, eu não sei outras áreas. Aí uma pergunta, doutora. Vamos imaginar que um paciente me telefone, tá? E me reporte que ele está com dor. Cris, eu estou com dor, eu quero passar em atendimento. Vamos imaginar que eu não me sinta confortável de atender um paciente que está me reportando que está com dor e está positivado para a Covid. Tá? Ele está informando que ele está positivado, que ele está em casa de quarentena, se tratando em casa, mas que está com muita dor. E ele tem que ter um atendimento, uma pupite, enfim, uma coisa enlouquecedora. No caso de vamos supor, eu não posso atendê-lo, não quero atendê-lo. Eu vou dizer, olha, me desculpa, mas eu não me sinto confortável em atendê-lo. Isto pode gerar, assim, pelo compromisso que acho que o profissional de humanidade tem com o paciente, isso pode gerar um comprometimento ético profissional de eu receber uma sanção, dele inclusive entrar com uma ação comigo, contra mim, civilmente, por eu estar causando um dano moral a ele de não estar atendendo. Quer dizer, eu tenho essa liberdade de escolha, de querer ou não atender. Como que funciona isso nesse momento? Então, eu não sei do código de ética dos dentistas, mas o código de ética médica deve ser a mesma coisa. O código de ética médica diz que você tem a obrigação de atender numa situação emergencial e desde que não acha outro médico à disposição. Né? Eu acho que numa situação dessa você pode falar para ele, olha, eu não posso te atender porque eu sou do grupo de risco, por exemplo, eu não estou atendendo, mas eu vou te indicar um dentista tal. Você pode provar que você indicou uma outra pessoa, né? Porque aí tem um Certo. outro dentista capaz de atender esse paciente. Se você tiver uma justificativa, olha, eu sou do grupo de risco, meu consultório está fechado, né? Agora, você está lá com o consultório aberto, atendendo, apareceu uma pessoa morrendo na sua frente, você tem que atender, né? Agora, nessa Certo. situação que você me disse, acho que desde que você indique outra pessoa capaz de atender,
eu entendo que não tem infração. Não Porque ele teria está infração. indicando uma pessoa para socorrer, né? Mas eu Tá. acho que tem que Nossa, indicar, teria que dar uma opção para esse paciente, ou um pronto-socorro, sim, odontológico, indicar, tem que dar uma saída para ele. sim. Uma outra situação que a gente tem visto, né, em clínicas grandes, né, onde até nem tanto de odonto, clínicas de fono, clínicas de fisioterapia, de TO, terapia ocupacional, onde tem, assim, 4, 5, 6 salas de atendimento, com vários profissionais atendendo. E aí, assim, o que acontece? Atendimentos que são feitos a cada meia hora. Né? Então, num período das 8 da manhã até o meio-dia, terem, vamos supor, 8 pacientes atendidos, um a cada meia hora. Agora, com a Covid, com a pandemia, as normas técnicas dos órgãos oficiais recomendam que a gente faça atendimentos com intervalos maiores. Isto vale para qualquer área, não é só para odonto. Sim, até para advocacia. Uhum. Né? Pela descontaminação do ambiente, limpeza de superfície e tudo Uhum. mais. E a gente tem percebido algumas clínicas onde os protocolos não estão mudando. E, infelizmente, assim, as pessoas não estão, acho que talvez, entendendo a gravidade e não querem deixar de ganhar dinheiro, enfim, e os atendimentos continuam a cada meia hora da mesma maneira. Né? Assim, não tem essa de parar 15 minutos, 20 para fazer a higienização. Aí eu pergunto para a senhora, uma pessoa que preste serviço, vamos supor, uma fisioterapeuta, que preste serviço nessa clínica, ela não é funcionária, mas ela tem um trabalho de parceria, ela é comissionada, 60-40, 50-50, enfim. Sendo essa a norma da clínica, em havendo algum dano para o paciente vindo querer processar essa clínica, dizendo, olha, eu fui contaminado por vocês, né? E querendo responsabilizar essa profissional, quem responde? Essa profissional responde, ou a clínica responde, ou ambos, porque ela está cumprindo uma diretriz da clínica que ela trabalha. Como que funciona? Então, a clínica ela tem a responsabilidade objetiva. Então, o paciente pode processar a clínica, não vai precisar provar o nexo causal. Mas ele vai ter que provar que a clínica, que ele foi atendido numa clínica que não estava. Eu acho essa prova difícil, né? Porque o coronavírus você pode pegar em qualquer lugar. Para ele provar que ele pegou o coronavírus na clínica, é uma prova difícil. Mas, enfim, vamos supor que ele consiga provar, aí a clínica tem responsabilidade. A fisioterapeuta, ela vai ser responsabilizada pela culpa, se ela agiu com culpa. Então, se ela agiu com negligência, imperícia ou imprudência, vai depender do atendimento em si dela e não da estrutura da clínica. É difícil, mas aí tem que ver cada caso. Né? Tem que ver se o problema foi na falta de técnica da fisioterapeuta ou na estrutura da clínica. Né? Um conselho que eu dou é assim, não trabalhe num lugar que não te dê condições, que você possa ter um problema no atendimento. Aí eu acho que o profissional deve recusar o trabalho, porque para ele pode ser responsabilizado e pode acabar tendo um problema para ele também. Certo. Porque eu acho que isso está acontecendo, acho que em algumas clínicas, talvez até de odonto, né? Assim, que a diretriz da clínica não está de acordo com as diretrizes dos órgãos oficiais. E os profissionais estão tendo que se sujeitar a trabalhar, né, do jeito que a clínica quer, e que não é o correto. Então, por mais que o profissional tente fazer a atuação correta, ele não consegue fazer os intervalos maiores. Mas está tendo tanta procura assim? Porque eu tenho, por exemplo, eu tive um problema que eu tive que ir para o pronto-socorro que me deu uma dor muito forte no ombro, uma tendinite. E eu fui para o pronto-socorro do Einstein, não tinha ninguém. Depois eu fui na fisioterapeuta, também estava vazio. Eu estou achando assim, os hospitais, os consultórios, tudo muito vazio. Vazio, pois é. Que assim, a gente tem contato com pessoas não só de São Paulo. Então, algumas histórias que chegam para a gente, que tem algumas cidades que isso está acontecendo.
né? Entendi. Clínicas grandes que a rotina não está mudando. Parece que ninguém está Entendi. percebendo o que está Aqui em acontecendo, São né? Paulo, talvez as pessoas tenham mais consciência, não estão saindo de casa. Acho que sim, acho que sim. Uhum. E aí, doutora, uma outra pergunta. Vamos imaginar que uma clínica que ela aluga espaços. Eu acho que ela tem algumas salas e ela aluga 2 manhãs, 2 tardes para algum profissional. Se algum problema ocorre com a pessoa que está fazendo a locação, né, o inquilino, né, que algum paciente foi atendido e esse profissional, o paciente não entendeu como não um bom tratamento, esse inquilino está sendo processado pelo paciente, essa clínica que só está alugando, né, o espaço também responde ou aí ela está isenta de responsabilidade? Como que Olha, funciona? se tiver um problema no imóvel em si, que não tinha uma ventilação, não tinha janela, aí vai ser responsabilidade do proprietário, assim, pelas condições do imóvel, né? Agora, Tá, se for uma condição de atendimento só locatário, proprietário, eu não entendo. A não ser que ele use o nome da clínica, por exemplo, não, ele não alugou só o imóvel. É lá, Clínica tá, Dias Associados, vai. E no cartório tá, do dentista tem o nome dessa clínica também, ele usa daquela marca. Aí a marca também sim. vai ter a responsabilidade objetiva por essa fornecedora de serviço. Mas se for o imóvel só, ali o prédio, não tiver nenhuma divulgação da marca, de nenhuma empresa, aí só se tiver um problema estrutural. Se cair uma parede da sala, a pessoa se machucar, se, né? O Entendi, ar-condicionado. sim, Aí só se for isso, assim. Se não, se não for um entendi. problema da estrutura do prédio, acho que não tem responsabilidade só pelo fato de ter alugado. Pois é. Tem um colega fazendo um comentário que uma clínica que não respeita nem a proteção contra a Covid, provavelmente não está cometendo, também está cometendo outras infrações técnicas. Provavelmente sim, infelizmente, porque uma pessoa É. que não está levando a sério, né, e respeitando esse momento, né? Uhum. E aí é outra questão também. Quando tudo isso acontece e esse paciente veio indicado por um plano de saúde, né, ele é um paciente não particular, é um paciente de plano. O plano também responde, quer dizer, é uma cadeia de. As pessoas Uma vão, cadeia de responde. responsabilidade, exatamente. Uma cadeia de responsabilidade. A responsabilidade é solidária. O plano de saúde, ele é responsável por toda a rede credenciada, pelos médicos, fisioterapeutas, pelos hospitais. Você só procura aquele hospital porque tem atendimento pelo seu plano. Você só vai naquela Tá, clínica porque ela é credenciada. Então, o plano de saúde tem responsabilidade, sim. Isso é unânime na jurisprudência. quer dizer, então o paciente ele vai processar civilmente o dentista, talvez o dono da clínica, que é o objetivo, como é que fala? A gente fala, A empresa, né, a clínica, responsabilidade objetiva, e e também o plano, que também é uma responsabilidade objetiva, no caso, ele, né? ele vai processar a clínica, né? Não o dono da clínica, a clínica como empresa. Sim, E o dentista certo. que foi o que fez o atendimento. Do atendimento. Bom, e agora, antes de falar do termo de consentimento informado, que está todo mundo só falando disso agora, tá levando mais a questão assim mais a sério, quais conselhos, do ponto de vista jurídico, além do termo, que nós vamos falar já na sequência depois, o que a senhora poderia aconselhar os profissionais de saúde a fazerem a mais, se é que tem alguma coisa a mais para a gente se proteger contra pacientes que possam dizer que pegaram o vírus lá? Como a senhora falou, não é fácil de provar, mas a gente sabe que tem pessoas de má fé, de todos os lugares, de todos, né, enfim, de todos os jeitos. Então, assim, existe alguma coisa a mais, além do termo de consentimento informado, que o profissional de saúde possa fazer para se proteger? Tem algum conselho que a senhora possa nos dar a respeito disso? Olha, eu aconselharia não trabalhar num lugar que não atende às normas técnicas, né? Não te dá o equipamento necessário de trabalho, em que você corre risco. Tá? E sempre que eu acho que a comunicação, a conversa evita muita coisa, né? Então, você sempre Sim. conversar, explicar, olhar nos olhos da pessoa, atender com atenção. Eu acho que tudo é muito corrido, sem conversa, aí pode dar problema depois, né?
e não se sujeitar a um trabalho que te põe numa situação de risco, tanto né, de você se contaminar, como contaminar um paciente. Eu acho que se a pessoa puder escolher, que não escolha atender nesse lugar. É assim, a gente tem ouvido algumas lives e assim, a gente tem ficado bem ansioso. É bom ouvir isso da senhora, porque parece assim que agora qualquer coisa pode gerar uma ação judicial contra o dentista, né? Que é muito fácil um paciente que pegou Covid, sabe-se onde, qualquer lugar, porque, como a senhora falou, pode pegar no supermercado, no estacionamento como manobrista, enfim, e aí vai dizer que pode ter pego no consultório. E aí, assim, já se levantaram tantas questões, assim, tantas, tem que ter isto, assim, sabe? Enumeraram tantas coisas para a gente poder fazer para poder ter. E aí, assim, então é bom a gente ouvir que não é tão simples assim do paciente provar, Não, né, não que é. ele pegou. Não é. Bom, isso é bom da gente ouvir, né? E aí, eu sei que tem o termo de consentimento informado, que é uma coisa que a medicina usa muito. Para falar a verdade, eu não sei as outras áreas. Fono, físio, psicologia, TO, eu não sei como é que elas estão administrando isso. Na odonto, eu acho que não são muitos profissionais que têm esse hábito, têm esse tipo de contrato, né? Fala-se muito sobre ele, mas eu acho que poucos fazem. E quem faz, acaba fazendo muito genérico, muito superficial, né? Muito pouco informativo. Sabe aquele coisa do Google, que vai lá, clica e pega um modelo do Google e vai usar? Eu tenho como hábito, nos meus cursos de pós, sempre orientar os alunos para que gastem, né, uma hora, pelo menos, apresentando o caso para o paciente. Depois que passou na anamnese, toda a consulta, exame clínico, exame de imagens, todos os exames complementares, que passe um tempo, né, para poder apresentar o caso. Aí ele vai contar para o paciente qual é o diagnóstico, qual é o plano de tratamento dele, quais as técnicas possíveis de serem instruídas, por que ele está sugerindo fazer a técnica A e não a técnica B, qual a expectativa, né? Quer dizer, qual é a chance de sucesso desse paciente, enfim, tudo isso daqui eu acho que tem que ser conversado. Como a senhora falou, olho no olho, uma conversa realmente assim, que esse é o contrato. Eu acho que só funciona bem, assim, esse é o principal contrato, que é o contrato, é o acordo verbal, né? Porque nesse momento, quando o paciente entende, ele vai colaborar com um profissional. Agora, é válido, a senhora percebe que aqueles termos de consentimento que são feitos, que o profissional deixa um espaço na página para que o paciente vá preenchendo, de próprio punho, as informações que ele acabou de ouvir, acabou de entender, né, que ele preenche, que ele sabe o diagnóstico dele é este, que vai ser usado tal técnica. No caso da Covid, ele vai, inclusive, escrever que ele está sendo atendido num ambiente que tem todo o protocolo, né, adequado, mas que ele sabe dos riscos dele adquirir o SARS-CoV-2, né, e que ele está de acordo, está ciente. O fato dele preencher isso à mão, por exemplo, ter espaços nesse termo, pode assim impressionar mais os juízes, vai ter um peso maior para quem vai fazer esse julgamento, se isso for precisar ser usado? Mostra que realmente não é um termo pronto e que ele leu e que ele foi obrigado a colocar os dados dele. Mostra um cuidado maior, né? Não sei se só isso serve. Eu acho que tem que ter uma conversa, tem que assinar o termo e tem que explicar, tem que se gastar um tempo, tem que ter paciência e explicar assim todos os riscos. Né? Se você conversa nos olhos da pessoa, explica todos os riscos, a probabilidade de dar certo, a probabilidade de dar errado, a técnica que você vai usar, o que é feito, o que não é, a chance de você ter um problema com esse paciente depois é muito pequena, né? Porque Sim. você está sendo muito transparente, né? Está mostrando tudo. E é importante, sim, ter o termo, escrever, mostrar, ter um termo específico, mostrando que não é só um termo de responsabilidade. A jurisprudência entende aqueles de responsabilidade do hospital que você assina na recepção para todo e qualquer evento dentro do hospital não serve. O cirurgião tem que fazer um termo, o anestesista outro, específico para aquele paciente. E na odonto a mesma coisa. Então, quanto mais você conseguir provar que você conversou, que você explicou,
todos os riscos, menos chance você tem de ter problema. Sim, inclusive acho que essa era uma das perguntas, né? Que o hospital ele entrega um termo, né? Impresso, ele quer que o profissional assine e o paciente assine. Então esse termo não protege o profissional, protege só a instituição. Porque ele vai várias equipes, né? Você vai fazer uma cirurgia, ele vai para UTI, se responsabilizar, se resguardar de uma responsabilidade subjetiva, é importante que ele firme e mostre que teve essa conversa com o paciente. Certo. Porque nós temos equipes muito profissionais hoje, né? O dentista está inserido hoje em muitos hospitais também, junto com as fonos, com as fisioterapeutas. E aí eu acho que é importante que elas também saibam que eles vão ter também que ter o termo deles, independentemente do hospital entregar o termo do hospital, né? Vão ter que fazer o termo deles. Na live do Dr. Fábio, com o advogado do Vilhena Silva, eu estava vendo que pode existir até hoje uma inversão de interpretação dos termos de consentimento informado, porque o paciente pode entender como uma garantia para ele, assim, como se fosse uma garantia. Ele pode querer inverter, né? Assim, como é uma relação de consumo, na verdade, é como se ele fosse comprar uma geladeira e ele vai ter uma garantia que aquilo vai funcionar, enfim. Então, assim, na verdade, a senhora tem percebido isso nas ações que envolvem, acho que mais médicos, no caso, talvez o senhor falou dentista, a senhora não vê quase. A senhora tem percebido alguma tendência mesmo das pessoas até que assinaram o termo de consentimento, que no momento concordaram com tudo, depois falaram, não, mas olha, é uma garantia, eu ia ser assim, quer dizer, ia ter um planejamento, tem essa técnica e o resultado esperado, e não foi o esperado. Então, tem essa tentativa de inversão mesmo dessa interpretação? Olha, tem gente de tudo quanto é jeito, né? Mas o direito é bom senso, né? A gente tem que ter bom senso. Do mesmo jeito também que tem maus dentistas, tem maus advogados. A gente lá no escritório só aceita um processo por responsabilidade civil depois que a gente faz uma reunião com um perito médico, que aí, se for um caso de dentista, com um dentista, para que esse perito analise se houve realmente a imperícia, se a técnica foi correta ou não. Mas, assim, pessoas com más intenções têm de tudo. Por isso que você tem que se resguardar, porque também todo mundo corre risco de ser processado, né? Mas, assim, repetindo, eu acho que uma boa conversa, olho nos olhos, e você explicando tudo, todos os riscos, eu acho que aí você tira uma grande chance de você sofrer um processo. Tem que conversar e explicar muito e deixar bem explicado mesmo para o paciente. Ele pode até ser uma pessoa com... a gente sente também, né? Se é uma pessoa que está ali com más intenções, você pode até, se for o caso, se for uma situação de urgência, se recusar até atender, você vê que é um paciente que vai te causar problema, você pode, né? Falar, olha, eu não me sinto à vontade, vou te indicar para outra pessoa, mas você tem que ter essa conversa e explicar tudo, ter muita transparência, além do termo. Mas gente com más intenções tem em todo lugar. Isso você não tem como evitar. Com termo, sem termo, vai ter gente, né, com más intenções. Que vai querer usar. Mas isso não significa que ela vai ganhar na justiça, né? Ela pode perder. Sim. Sei. Especificamente nessa fase da Covid, tem terapeutas, vamos supor, acho que na Físio, na FUNA acontece muito, porque a gente fala de Covid, assim, eu não sei, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né, doutora? Talvez a gente passe ainda 6 meses, eu não sei se as coisas vão melhorar até a gente ter vacina. Então, assim, eu acho que devagar as pessoas vão começar a voltar os atendimentos, eu acho que não vai ser mais aquela demanda que a gente tinha, né, em todos os serviços, mas as pessoas vão começar, tem uma demanda reprimida, elas vão começar a voltar.
né? Vamos pensar numa clínica que atende crianças com paralisia cerebral, que elas precisam daquela fono, daquela fisioterapeuta. Aquela mãe vai levar a criança. Se ela não tiver atendimento, vai atrapalhar ainda mais o desenvolvimento da criança. Então, são coisas que com Covid ou sem Covid vai acontecer. A vida e aí, a vida vai ter que seguir. Aí, assim, essa criança, esse paciente que vai ter uma terapia, terças e quintas, por exemplo, a todo atendimento dela, essa mãe tem que assinar um termo de consentimento que sabe do risco de adquirir o Covid para cada ida ao consultório ou atendendo. Não. Não, se você assina um termo para o assim. tratamento do começo ao fim, não tem sentido também. Sim. Toda sessão, olha, eu assino um termo, o tratamento consiste em tantas sessões e o objetivo é esse, será emprego. Não acredito que toda vez que for no consultório tem que assinar um documento. Senão aí também fica até desgastante, né? Não existe essa exigência. Tem que ter um tempo pro tratamento, independente de quantas sessões esse tratamento vai durar. Certo. Uma coisa que a gente tem feito, né, que os órgãos têm orientado os profissionais, é a gente fazer uma anamnese prévia, né, por o WhatsApp, ou por chamada telefônica, ou por e-mail, que para poder fazer já uma seleção prévia de quem pode ir para atendimento ou não. Então, aquelas perguntas básicas. Teve febre, sinais de gripe, tosse, perda de olfato, enfim, sinais característicos, sinais característicos da doença. E a pessoa não tendo, ela pode, então, agendar e ir para o consultório para atendimento. Nós temos feito isso como rotina, né? E também orientação da gente enviar para o paciente um protocolo do que a clínica mudou. Contando que a clínica mudou, por exemplo, no meu protocolo, eu estou contando que eu tirei todos os adornos, área de café, o paciente vai chegar, vai receber um propelo, lado de fora ainda, todos os passos. Álcool, testagem de temperatura, tudo isso. Isto, ficando registrado que foi enviado ou por e-mail ou por WhatsApp, é uma prova jurídica de boa intenção do profissional. Isso daí seria uma coisa... Tem validade jurídica essa mensagem por WhatsApp? Tem validade jurídica, sim, é um documento. Tá? A sua página da clínica no Facebook com fotos, mostrando o ambiente, que você tem todas as regras. Sim, é um conjunto de provas. Pode te resguardar. Mas o ideal é que ele responda com aceite, um e-mail, olha, ciente de tudo, ok? Ciente, né? Eu não tenho nada e concordo. Não sou do grupo de risco, evitar atender gente do grupo de risco. Risco, certo. E funcionários, agora é outra questão, né? Qual é a preocupação que nós vamos ter que ter? Quer dizer, está sendo falado, né, que nós vamos ter que fazer uma capacitação dos funcionários que trabalham com a gente para esses novos protocolos e também entregar para os funcionários todos os EPIs, né? E aí, assim, fazer ele assinar um termo que recebeu, enfim. Tem mais alguma coisa? Quer dizer, é assim que funciona? Quer dizer, a gente agindo dessa maneira, nós já vamos estar protegidos, já vai ser suficiente para proteger no ponto de vista judicial, se esse funcionário vier a se contaminar? Sim, está protegido. Se ele usa todo o equipamento, a máscara, você oferece todo o que o seu conselho, né, técnico indicou, você está... Lógico, sempre existe o risco, né, da pessoa com má fé de dizer que foi contaminado na clínica. Mas se você tem como provar que você prestou todo o atendimento devido, né, agiu com diligência, não deixou de dar todos os equipamentos, né? Acho que você vai conseguir provar na justiça que você tem razão. Mas livre de ser processado, ninguém está. Isso depende de quem. Você tem que se proteger para uma defesa, né? Entendi. Nossa, que difícil, né? Quando a senhora fala, ninguém está livre de não ser processado. Ai, meu Deus. É assim, assusta, né? Porque se tem gente, né, com uma índole ruim, mesmo você cumprindo com a sua obrigação, né, que ela vai lá, quanto mais você conseguir. Eu, por exemplo, quando eu atendo meus clientes, eu gravo o histórico no gravador. Eu digo, olha, eu vou
vou gravar a nossa conversa para eu ter todos os detalhes. Depois ele já tem, mas você me falou isso. Eu não falei, não, eu tenho a gravação. E eu não disse isso, aí a pessoa acaba ficando sem saída. Então, quanto mais você... Isso no caso do advogado, dentista não tem o que também gravar. Porque eu gravo porque eu tenho um histórico da doença, um histórico clínico dele que depois eu preciso, né, transcrever no processo. Sim. Então, você tem que tomar todos os cuidados, agir com transparência, olhar nos olhos, mas assim, livre de tratar com pessoas de uma índole ruim, né? Infelizmente, quem atende ao público sempre está sujeito. Numa ação como essa, por exemplo, né, um funcionário alegando que ele se contaminou, vamos supor que ele tenha má fé, alegando que ele não tinha o treinamento, que não recebeu os EPIs adequados. Um paciente que foi atendido por esse profissional, junto com esse funcionário, né, que seja uma auxiliar odontológica, uma técnica em saúde bucal, e que esteja movendo essa ação contra o dentista, esse paciente, ele pode vir a ser uma testemunha? E tem essa possibilidade da gente usar um paciente que está no ambiente, que frequentou o ambiente e viu que o funcionário estava paramentado, tudo mais, ele pode vir a ser uma testemunha? Pode, se ele concordar em testemunha, pode. Não, eu fui, estava tudo certo, tal, pode, para o bem e para o mal, ele pode ser testemunha. E no contrário, um paciente que está com má fé, querendo acusar um profissional que foi contaminado lá, que não tinha as condições ideais, o funcionário pode testemunhar, tem validade, ou como funcionário, o juiz vai entender que não, que ele foi talvez forçado a testemunhar? Como é que um juiz entende? Se eu quiser levar um funcionário para testemunhar a favor? Não, ele vai ter que fazer um juramento, que ele vai falar a verdade, que ele não pode mentir em juízo, ele pode ser ouvido, não tem problema. Certo. A senhora acha importante que um paciente sempre receba, quando recebe os equipamentos de proteção individual, que ele assine o documento que ele recebeu, porque ele pode alegar que não recebeu. Então, por exemplo, no meu consultório, quando o paciente chega, ele vai receber... Ele já recebia antes um Propé, que já era a rotina do consultório, já sempre recebeu óculos de proteção, as aventais a gente colocava mais na fase de cirurgia, os pacientes só recebiam mesmo um babador, mas agora estão recebendo inclusive um avental de proteção, a touquinha, os bochechos que estão no protocolo. Então, assim, tem uma série de passos que nós estamos fazendo, além do que a gente já fazia antes. Será que seria melhor, ideal, que esse paciente assinasse que ele recebeu tudo isso? É ótimo, se puder, mais um documento para você se resguardar. Mais um documento. Um recibo. Declaro que recebi no meu atendimento todo o material descartável. Sei, olha, que bom. Isso nós não estávamos... A gente não estava fazendo isso. Mas, para a Silvana, que trabalha comigo, acabou de perguntar. Vai ser muito difícil um paciente provar que ele pegou o coronavírus no consultório. No consultório. É muito difícil essa prova. Ele vai ter que provar esse nexo de causalidade. Né? Muito difícil. Mas é mais um... Que bom. Mais um documento. Mais um documento, com certeza. O litígio entre médicos e pacientes no Brasil tem andado alto, não tem? Os processos judiciais. Né? Eu acho que, não sei se está caminhando do mesmo modo que para os Estados Unidos, a questão de seguros e tudo mais, para salvaguardar o profissional, o médico, mas eu acho que já tem uma demanda muito alta, né, de processos. A senhora tem percebido o aumento da demanda também para dentista, para fono, para físio, para psicólogo, ou ainda isso não está sendo muito comum? A senhora tem ouvido histórias de colegas, você me falou que lá no seu escritório apareceu um caso de um paciente contra um dentista, mas eu tenho ouvido histórias de colegas, o que a senhora tem para nos contar sobre isso? Olha, assim, caso de erro médico tem bastante. Quanto mais assim popular o atendimento, quanto mais se aquele paciente que tem um plano de saúde mais simples, com os hospitais de só rede própria de atendimento, né? Então, esses planos de saúde com rede própria, onde o próprio plano é o dono do hospital, né?
tem muito caso de erro. Muito de erro de diagnóstico, de problema de atendimento, né? Quanto mais popular, quanto melhor o hospital, mais caro o plano de saúde, a gente tem um atendimento mais individualizado. Então, tem muito problema, sim, de erro de diagnóstico, de falta. Mesmo agora no coronavírus, as pessoas vão e voltam para o hospital várias vezes, o hospital manda de volta para casa, no interno, e quando volta, já está lá, não faz atomo, não vê a oxigenação, e aí a pessoa volta super grave, já vai entubada e acaba morrendo. Quer dizer, não morreu de coronavírus, morreu de erro médico, de falta de atendimento, porque ele procurou o hospital várias vezes e não foi atendido. Com relação aos profissionais da saúde, geralmente você não vai processar o físio, o fono, tal, você processa o hospital, porque são funcionários do hospital, né? Se foi tem muito erro assim de enfermagem, né? Que às vezes não é só do médico, mas da equipe multidisciplinar que não viu aquilo direito, que acabou passando, que agiu com a culpa. Mas mesmo sendo prestadores de serviço, eles não são funcionários, eles são autônomos que prestam serviço. Mesmo assim. Quando você busca a justiça, você busca uma indenização em dinheiro, uma responsabilidade civil ou um dano moral. Geralmente, você está lá internado no hospital. São vários fisioterapeutas que passam no seu quarto, várias fonos. Então, é difícil ter um problema com aquele dentistas. Vários dentistas com aquele único profissional. Entendi. Eu acho difícil. Entendi. Normalmente é o médico e a instituição hospitalar. Agora, porque se a enfermeira, você vai receber a indenização de 1 milhão de uma fisioterapeuta, é muito. Deu uma travadinha, voltou. Voltou. Então é mais difícil. Normalmente é o hospital que é envolvido na ação. Tá? Entendi. De dentista, não tem, pode ser que eu não tenho pouco caso. Eu não vejo assim uma judicialização, né? Eu acho que tem muito problema quando esses planos dentários de plano de saúde, o dentista que acaba se sujeitando a atender pelo plano de saúde tem um problema ali de comunicação com o paciente, que tem que ser tudo mais rápido, às vezes o plano paga um material inferior. Então, não sei, às vezes é melhor o dentista não se sujeitar a isso, que pode ter problema depois. Com certeza. Né? Com certeza. Mas quando você tem muito volume, muita gente atendendo um atrás do outro, você acaba correndo o risco de ter É a mesma coisa que os hospitais de rede própria, né? Então, tem que pensar muito bem aonde você vai colocar, né, o seu nome, a sua responsabilidade. Acho que um dentista, assim, né, que tenha um consultório particular, que atenda aquele paciente com todos os cuidados, que dê todas as recomendações, explique todos os riscos. Quanto mais transparente ele for, menos risco ele vai correr. Vai correr, entendi. E agora, nós estamos com 10 minutinhos só, eu queria só entrar um pouquinho na questão da teleconsulta, né? Eu acho que vai ser agora uma novidade que eu acho que veio para ficar, porque eu acho que muita gente, por muitos meses ainda, não vão querer ter atendimento presencial. Eu imagino as fonoaudiólogas que têm que trabalhar próximo das crianças, próximo dos pacientes, né? Onde a criança tem que ver movimentação da boca desse profissional, quer dizer, como que vai fazer? Ele não vai poder usar máscara. Então, eu acho que tem profissionais optando em fazer alguns atendimentos online, né? Então, isso já tem na telemedicina. Agora, o Conselho autorizou a fazer a teleconsulta para odonto também, pelo que eu tenho visto algumas coisas a respeito. E então, assim, existe alguma coisa a mais que a gente possa se proteger com relação a agora com esse novo, uma nova possibilidade de atendimento? O dentista é complicado, ele pode fazer uma consulta, ele pode explicar algumas coisas para o seu paciente, ele pode fazer uma anamnese. É difícil. Mas é complicado.
O Mas, meu, eu fiz consulta e deu super certo com o médico, foi um dermatologista para o meu filho. Ele mandou um termo de consentimento antes da consulta, olha, explicou. E, assim, você só pode fazer a teleconsulta se não precisar do exame físico. Se for algum problema de saúde que precisar do exame físico, não vai dar para atender em teleconsulta. E também meu filho tem feito fono e tá dando muito certo, viu? Porque as sessões de fono, as sim. sessões de fono pelo vídeo, porque em São Paulo é tudo tão longe, a gente gasta tanto tempo que eu acho que algumas coisas ficou bem melhor por vídeo, né? Eu acho que sim. A E acho que vai fisioterapia, continuar. acho que dá para fazer Sim, por vídeo também, os exercícios, sim, né? Eu acho que sim. se não é É. Eu acabei uma fisioterapeuta Eu para acabei dor, de ver a minha professora de Pilates, acabou de entrar, a Mara, e eles têm dado, mas assim, eles estão dando informalmente algumas aulas, né, online. Agora, isto tem alguma, assim, alguma implicância, o profissional que vai, a partir de agora, começar a dar essas aulas como rotina mesmo, ter os clientes deles, né, como a senhora fez uma consulta, alguém que vai fazer, o seu filho fazer fono rotineiramente, a professora de Pilates, que é uma fisioterapeuta, vai fazer também os atendimentos. Tem que ter como que vai se resguardar? É o termo de consentimento também informado que o precisa termo ter. de consentimento, tem que ter o termo de Tá. consentimento antes da consulta. Eu fiz uma consulta médica, depois eu já levei ele no consultório. Ele mandou o termo, ele usou um app, um aplicativo só para médico, porque também logo no começo teve aquele problema com o Zoom, que o Zoom tinha um problema de não guardar o sigilo Ah, sim, médico, sim, né? sim. Então, é bom o médico, para se resguardar, usar um aplicativo que ele possa gravar essa consulta e ficar com o arquivo depois, né? Porque ele Entendi, mostra tudo, explica. Acho que dá até para se entendi, resguardar mais até do que uma consulta física. Então, você tem que usar bem, entendi, ver o canal que você vai usar de comunicação. Se for um aplicativo próprio assim para a área da saúde, acho que fica mais seguro ainda e você se protege. entendi. Olha, que uma boa dica. Nós temos 6 minutos, eu quero derrubar antes para a gente não perder de salvar. Então, eu queria saber se a senhora pode passar alguma mensagem para nós, para a gente poder encerrar. Nós temos 2, 3 minutos para a gente poder, e aí depois eu derrubo. Qual é a mensagem? Já fica o meu Cris, eu agradecimento queria te agradecer, pela adorei sua, conversar com pela sua você, fala. responder as Sim, foi perguntas. muito bom. Para Eu te quem agradeço imensamente. se os seus seguidores quiserem seguir o Instagram do escritório, Vilhena Silva Advogados, todo dia a gente coloca jurisprudência, novas decisões, tudo relacionado à área da saúde. E assim, o conselho que eu dou é olhar nos olhos, né? Conversar e explicar todos os riscos, que eu acho que uma boa conversa pode evitar muitos processos, né? Então, você conversando com a pessoa, explicando, isso vai ajudar muito. Eu acho que 90% dos problemas vão estar resolvidos. Esse é Sim, o meu conselho. E é sempre se esse. resguardar com documentos, com fotos, tudo que você puder. Mas mais importante do que tudo isso é uma boa conversa. Tá ótimo. Eu agradeço imensamente, então. Né? Nada, E imagina, espero foi um poder prazer. vê-la pessoalmente para tomar um café, né, Com assim que possível. certeza. Tá Tá, bem? joia? Muito Obrigada, viu, obrigada, Cris? dona Renata. Boa Muito semana para obrigada. você. Um Um beijo. abraço grande. Um Obrigada. beijo. Beijo. Tchau, Obrigada. tchau, tchau, Tchau. amigos. Obrigada pela participação. Obrigada.